Boa tarde a todos. Eu me chamo Alexandre José Cândido, sou Aone Orúmila Odioruane, afilhado de Paulo Erdibre e de Pedro Obedi como o meu Ojibona. Hoje eu vim falar sobre o Odu Iori Roter, né? E dentro desse contexto do projeto Erim, eu fui designado a falar sobre esse Odu. E eu vou abordar um tema que para muitas pessoas, né, não é uma coisa assim tão bem vista dentro de Ifá, porque as pessoas têm essa questão, né? Por que vocês apanham? Por que é aquela questão da crueldade, do açoite e tudo mais? Então eu venho falar um pouco disso, que é para as pessoas poderem entender que essa cerimônia do açoite, ela faz parte, né, do nosso contexto de Ifá. Certa vez, Orúmila estava na casa de Odudua como convidado, e Odudua já estava estabelecido na terra e Orúmila ainda tinha a condição de ir e voltar do Orum para o Aie, ou vice-versa. Então, Odudua tinha um filho chamado Akalá, e esse mesmo filho de Odudua, Akalá, ele atormentava muito a vida de Orúmila. Quando Orúmila estava dormindo, ele espetava Orúmila, ele beliscava e fazia com que Orúmila não tivesse uma boa estadia na casa do pai. Orúmila, por ser um homem sério e íntegro também, e por estar na casa de uma pessoa como um convidado, ele não se queixava para Odudua. E assim foram passando os dias. Até que chegou um certo dia, Orúmila foi embora e o filho de Odudua, Akalá, ficou muito doente. E Akalá não tinha como ir até ao céu, ao Orum, né, para poder estar resolvendo essa questão. Mandou chamar Orúmila, Orúmila prontamente veio, por serem amigos, e Orúmila fez o açoite para Akalá, perdão, e então constatou que ele estava precisando fazer ebó. E Orúmila levou ele para a montanha e lá começou a fazer os ebós, pediu todos os ingredientes ao Dudu, e o Dudu assim fez e levou ele para lá. E quando ele já estava melhorado, Akalá, Orúmila falou: agora é o momento de eu me vingar de tudo que ele vinha fazendo comigo. Então, o que Orúmila fez? Pegou um açoite, né, aquela varinha, e começou a açoitar ele. E cantava: Akalamoixá, Akalamoifá, Akalamoixá, Akalamoifá. E dentro desse açoite que Orúmila fez, veio esse Odu Iori Roter. Então, através desse Odu é que nós continuamos esse legado de Orúmila, e todos os babalaôs, eles são açoitados quando sai do Ibudu, até mesmo para poder entender que você apanha dos babalaôs para você não apanhar da vida. Dentro desse contexto, o que Ifá quer te dizer para todos nós, né, é que a gente deve respeitar as pessoas. Então, os babalôs, eles apanham justamente por conta disso. Eles são açoitados, que é para poder entender que o babalaô não tem o direito de prejudicar a vida de ninguém, não tem o direito de importunar ninguém. Então, foi dito e feito. Assim se criou essa cerimônia de açoite, no qual todos nós passamos por isso. Aí, outro dia, uma senhora me perguntou: Alexandre, por que vocês apanham com tanta crueldade? E eu, dentro desse contexto do Iori Roter, eu dei essa minha explicação para ela e estou trazendo aqui para vocês, dentro do contexto do projeto no qual eu fui designado. Tá? Então essa é a minha fala dentro de Ifá com relação ao Odu Iori Roter. E fica sempre uma questão de Ifá, né? Que nós devemos sempre respeitar os mais velhos. Então por isso que o babalaô, quando ele sai, ele é um alaô ainda, ele ainda não é um babalaô, e ele já apanha ali, que é para ele amanhã ou depois ele lembrar do açoite e daí ele respeitar. Então Orúmila fez Ifá no filho de Odudua, em Akalá, e ele se tornou um babalaô, respeitando as pessoas como deveria ser. E no mais, Iboru, Iboia, Eboxexi.
haces vibrar a mí.